Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar como medir o ângulo do platô tibial. A aferição do ângulo do platô tibial é um passo importantíssimo para o planejamento de algumas cirurgias para o tratamento da insuficiência do ligamento cruzado cranial. E muitas pessoas não têm o conhecimento, não têm uma segurança na hora de aferir esse ângulo. Então vou dar algumas dicas e o passo a passo de como aferir esse ângulo. Vamos lá. A primeira etapa é o posicionamento radiográfico adequado. Para aferir o ângulo do platô tibial, a gente precisa de uma radiografia médio-lateral da tíbia, contendo a articulação do joelho e do tarso na radiografia. E essas articulações elas precisam estar com um ângulo de 90 graus entre a tíbia e o fêmur, ou entre a tíbia e o tarso. Tá? Então, o primeiro pré-requisito é um bom posicionamento radiográfico. Uma outra questão é em relação ao posicionamento aqui do fêmur distal. Os côndilos femorais eles devem estar sobrepostos. O que significa isso? Nessa região, eu não posso estar vendo uma imagem de duplo côndilo. Eu tenho que estar vendo os dois côndilos sobrepostos e isso determina um bom posicionamento. Então, isso é extremamente necessário para uma maior acurácia aqui na aferição do ângulo do platô tibial. Então, quais são os passos para a gente chegar nesse ângulo? O primeiro passo é traçar a linha que determina o eixo funcional da tíbia, que é essa linha aqui. A gente vai explicar uma por uma. O segundo passo é a linha do platô tibial, que é essa linha aqui. Terceiro passo, a linha de referência, que é uma linha perpendicular ao eixo funcional da tíbia, bem nessa região aqui da intersecção entre o eixo funcional e a linha do platô tibial. E, por fim, a formação do ângulo do platô tibial, que é esse ângulo formado entre a linha do platô tibial e a linha de referência. Vamos lá, então, passo a passo. Como que eu determino o eixo funcional da tíbia? Como que eu traço essa linha? O primeiro ponto de referência é um ponto no centro do talos. Então, aqui na região do talos, uma região circunferencial, eu traço essa circunferência, bem sobreposta aqui no talos, circundando o talos. E no centro dessa circunferência, eu tenho o meu primeiro ponto de referência para a nossa reta. O segundo ponto de referência é o centro das eminências intercondilares. Então, aqui na região proximal da tíbia, eu tenho as eminências intercondilares. Bem no centro delas, aqui no topo, eu tenho esse segundo ponto de referência para traçar a nossa reta. Então, com isso, essa linha conectando esses dois pontos, eu tenho o eixo funcional da tíbia. Então, esse é o primeiro passo. Vamos para o segundo passo, que é a linha do platô tibial. Então, o que é a linha do platô tibial? É a linha que conecta o aspecto cranial do platô tibial com o aspecto caudal do platô tibial. Então, vamos lá para os pontos de referência. O primeiro ponto de referência é esse aqui, é o início, a porção mais cranial do platô tibial. Eu costumo chamar de morrinho cranial, onde tem essa elevação inicial do platô tibial. E o segundo ponto de referência para traçar a reta é a porção mais caudal do platô tibial. Então, essa região aqui. E com isso, traçando uma reta, a gente tem a linha do platô tibial. A linha de referência, que é o terceiro passo para a aferição do ângulo, é uma linha que forma um ângulo de 90 graus com o meu eixo funcional da tíbia. Então, a gente traça essa linha formando 90 graus aqui com o eixo funcional da tíbia. E o ângulo do platô tibial vai ser o ângulo formado pela linha do platô tibial, entre a linha do platô tibial e a linha de referência. Então, esse ângulo entre essas duas linhas é o ângulo do platô tibial. Para aferir esse ângulo, tem duas formas. Na radiografia convencional, no filme radiográfico, você pode utilizar o transferidor para aferir esse ângulo. Então, nesse caso aqui, a medida deu 28 graus aferido pelo transferidor. Hoje em dia, com a radiologia digital, você pode fazer essa medição, essa mensuração do ângulo através do software
de visualização de imagem. Existem ferramentas para aferir esse ângulo formado entre essas duas retas. Então, resumindo, os 4 passos para medir o ângulo do platô tibial é traçar de forma precisa o eixo funcional da tíbia, depois a linha do platô tibial, a linha de referência e o ângulo do platô tibial formado entre a linha de referência e a linha do platô tibial. Para a gente fixar, né, esse conhecimento, agora vamos ver alguns exemplos, né, algumas tíbias, alguns pacientes, para a gente treinar a determinação dos pontos de referência. Porque o principal é saber exatamente o ponto anatômico que vai determinar os pontos de referência para traçar as retas. É isso que vai determinar a mensuração do ângulo. Então vamos treinar um pouquinho aqui comigo. Então vamos lá. O primeiro passo é determinar o ponto nas eminências intercondilares da tíbia, no centro das eminências intercondilares da tíbia. Então esse é o ponto. O segundo ponto, o aspecto mais cranial do platô tibial, então nessa região. Terceiro ponto, o aspecto mais caudal do platô tibial, então aqui, nesse caso. Então traçando as retas, a gente vai ter essa configuração e esse ângulo formado entre a linha do platô tibial e a linha de referência é o ângulo do platô tibial desse paciente. Olha já nessa outra tíbia, né? Verifique, né? Percebam como muda um pouco a anatomia de um paciente para outro. Mas os pontos de referência têm que sempre ser os mesmos. Então, primeiro ponto, né? Aqui no centro, no topo das eminências intercondilares, nessa região aqui. Tá aí o primeiro ponto. Segundo ponto, onde vocês colocariam? Bem, ó, vamos seguindo aqui, ó, bem no início do platô tibial. Então aqui, ó, o aspecto mais cranial do platô tibial. Tá aqui. Terceiro ponto, o aspecto mais caudal. Então esse morrinho caudal, quando começa a descer aqui, ó, quando começa a fazer a curva. Então tá aqui. Então traçando as retas, o eixo funcional, linha do platô tibial, linha de referência, né, perpendicular aqui ao eixo funcional. E aí a gente tem o ângulo do platô tibial. Olha nesse terceiro exemplo, essa já é uma tíbia completamente diferente, né? Uma anatomia bem peculiar, uma tíbia de um paciente condrodistrófico. Olha como a tíbia proximal, né? o desvio angular que a gente tem aqui nessa tíbia proximal muda completamente ali a anatomia do platô tibial, mas segue os mesmos pontos de referência. Então vamos lá, centro das eminências intercondilares. Então primeiro ponto. O aspecto mais cranial aqui do platô tibial, nessa região. O aspecto mais caudal do platô tibial, nessa região. E aí traçando as retas, né, o eixo funcional, a linha do platô tibial e a linha de referência. Percebam como nesse caso, né, o ângulo do platô tibial é extremamente baixo, próximo de zero. Né? Então aqui teria aproximadamente uns 5 graus de ângulo do platô tibial nesse paciente. Já nesse outro caso, né, a gente percebe uma radiografia com um deslocamento cranial da tíbia bem evidente, provavelmente é uma radiografia sob estresse, né? Então fazendo aí o teste de compressão tibial e essa tíbia deslocada cranialmente em relação ao fêmur, mas a gente consegue, né, aferir também. Então olha lá, o primeiro ponto aqui nas eminências intercondilares, segundo ponto na porção mais cranial do platô tibial, terceiro ponto no aspecto mais caudal do platô tibial, nessa região. Então traçando as retas, a gente tem o eixo funcional, linha do platô tibial, linha de referência e aqui, né, o ângulo formado entre essas duas linhas, que é o ângulo do platô tibial. Já esse paciente, né, uma outra característica, esse é um paciente que tem um ângulo extremamente excessivo do platô tibial. É um caso bastante desafiador, porque é um caso que dificulta muito as cirurgias de nivelamento do platô tibial para o tratamento da insuficiência do ligamento cruzado cranial. Então, e dificulta também a aferição do ângulo, né? Porque os pontos de referência aqui ficam um pouco alterados. Mas vamos lá. Ó, então, o centro aqui das eminências intercondilares, embora esteja bem difícil de detectar, de determinar elas aqui, por essa alteração anatômica. A porção mais cranial aqui do platô tibial,
Percebam, né, essa linha aqui que desce aqui, ó, determinando esse platô tibial, né, e a porção mais caudal seria nosso terceiro ponto aqui de referência. Então, traçando as retas, eu tenho o eixo funcional, a linha do platô tibial e a linha de referência. Olha como esse ângulo do platô tibial desse caso é extremamente alto, né? Assim, subjetivamente a gente percebe que é próximo de 45 graus ou até mais que 45 graus, ou seja, bastante elevado. Bom, espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado a todos vocês a planejar, né, e aferir esse ângulo que é importantíssimo para o planejamento de diversas cirurgias aí para o tratamento da insuficiência do ligamento cruzado cranial. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.